mais um vídeo de operações básicas da matemática. E o tema de hoje é divisão. Divisões exatas e não exatas. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa monitoria de matemática. Eu sou a Moni e sem mais enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. Bom, vamos começar com a divisão que eu sei que vai dar exata. 225 dividido por 5. Vamos começar então com uma divisão que eu sei que vai dar exata. 225 dividido por 5. Como é que eu estruturo essa divisão para resolver ela? Eu anoto aqui 225 dividido por 5. Eu inicio analisando o primeiro algarismo. Ele é maior ou igual a 5? Se for, eu já começo aqui. Se não for, eu puxo o algarismo do lado. E 22 é maior ou igual a 5? Sim, é maior que 5. Então, eu começo a dividir aqui. 22 dividido por 5. Que número multiplicado por 5 vai me dar ou 22 ou um número menor que 22, mas muito próximo a ele? 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Tá, aqui, aproveitando para passar mais um conceito. A gente aqui não está tanto para trabalhar a complexidade da divisão, é mais para mostrar o mecanismo, como é que a gente faz para dividir. Então, supondo que eu tivesse imaginado 3. Eu acho que 3 multiplicado por 5 vai dar um número que é menor que 22 e é próximo de 22. Será que eu escolhi o 3? Essa minha escolha pelo 3 está correta? Vamos ver. 3 vezes 5, 15. 22 menos 15 é igual a 7. Esse meu 7 aqui é maior do que 15, o que significa dizer que dentro do meu 22 ainda cabe um 5 a mais. Então, a minha escolha pelo 3 está, no mínimo, equivocada. Ela deveria ser, pelo menos, uma unidade maior, tá? E aí, a gente vai refazer aqui pensando. Bom, se não deu o 3, vamos pelo 4. 4 vezes 5, 20. 22 menos 20, sobra 2. Eu vou pegar aquele 5 que tinha ficado lá em cima. Vou vir aqui, 25 dividido por 5, né? Que número multiplicado por 5 vai dar 25 ou um número menor que 25? O próprio 5, né? 5 vezes 5, 25. 25 menos 5, 25 dá 0. E aí, eu cheguei ao resultado da minha divisão exata. Agora, vamos imaginar que eu tivesse um outro número que não fosse fechar redondinho assim. Vamos supor que eu fosse dividir 222 e não 225. Se eu fosse dividir 222 por 5, como é que ficaria? Eu iniciaria a minha divisão pelos 22, dividido por 5, que dá 4, porque 4 vezes 5 dá 20, que é menor do que 22, mas muito próximo dele, e 22 menos 20 dá 2. Eu ia puxar esse 2 que ficou lá em cima, formaria 22 com o que tinha sobrado daquela subtração ali. 22 dividido por 5 daria 4. Novamente, 4 vezes 5 dá 20. E 22 menos 20, novamente eu tenho 2. Só que vejam aqui, agora eu não tenho mais o recurso de puxar um valor inteiro aqui de cima para completar esse resto aqui para que eu possa continuar a minha divisão. O que eu faço então? Eu acrescento uma vírgula aqui, e essa vírgula indica que a partir de agora eu não vou estar mais dividindo valores inteiros entre essas 5 pessoas.
Vamos supor que eu tivesse 222 maçãs para dividir por 5 pessoas. Eu consegui dar 44 maçãs para cada uma dessas 5 pessoas, mas fiquei com 2 maçãs na mão. E agora, como eu só tenho 2 maçãs e tem 5 pessoas, eu não consigo mais dividir essas maçãs inteiras. Eu tinha 222 maçãs, dei 44 para cada uma dessas 5 e fiquei com 2 na mão. Agora, eu vou ter que dividir elas. Eu vou dividir cada uma delas por 10. E aí, eu vou ter 20 décimas partes daquela minha maçã. E aí, eu vou pegar essas 20 décimas partes da minha maçã e dividir pelas 5 pessoas. 20 dividido por 5, que número multiplicado por 5 dá próximo de 20 ou igual a 24? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. E assim eu concluo a minha divisão. Eu sei dizer que eu dei 44 maçãs inteiras e 4 décimas partes para cada um das 5 pessoas. Deu para entender? Bom, vamos para um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que agora o meu número é 202 dividido por 5. O 2 é menor que 5, então não dá para dividir. Vamos começar, então, puxando o númerozinho do lado. 20. Que número multiplicado por 20 é igual ou menor que 20? 4, porque 4 multiplicado por 5 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Tá, e agora eu desço aquele 2 lá de cima. Eu consigo multiplicar 2 por 5? Que número multiplicado por 5 dá 2 ou um número menor que 2? Bom, o único número que eu vejo a possibilidade é 0. 0 vezes 5, 0. E 2 menos 0, 2. Sobrou um número menor que 5, então a minha escolha estava certa. Eu não tenho mais nenhum número para baixar lá de cima. Isso significa que até agora eu tinha 202 maçãs que eu estava dividindo por 5 pessoas e eu consegui dar 40 maçãs para cada uma delas e fiquei com 2 maçãs na minha mão. E o que eu faço com essas 2 maçãs que ficaram na minha mão? Bom, eu vou ter que dividir elas em 10 partes. E a partir daí, dividir elas com essas 5 pessoas. Só que agora eu não vou mais estar dividindo a maçã inteira. Eu vou estar dando pedacinhos para elas. Então, para demonstrar que eu já não estou mais dividindo maçã inteira, eu puxo a vírgula aqui, acrescento um 0 depois do 2 e a gente passa a dividir. 20 dividido por 5, 4. Por quê? 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20 é 0. Aí a gente chegou na nossa conta redondinha. E se eu ainda desse mais uma complicadinha aqui? Espero que esteja ficando claro, pessoal. Às vezes, a gente explicando, às vezes pode meio se perder. Vamos usar um outro exemplo aqui, então. Imaginem que eu tivesse aqui 2.002 maçãs dividido por 5. Eu estou usando sempre os mesmos números, porque aí a gente se detém à ideia e não à conta propriamente dita. 4 vezes 5, 20, dá 0. Baixei esse 0 aqui de cima. 0. Que número multiplicado por 5
vai dar 0 ou um número menor que 0? O próprio 0. Então, 0 vezes 5, 0. 0 menos 0, 0. Eu nem precisaria ter feito essas anotações. Eu estou fazendo mais para a gente não se perder. Eu baixo aquele número lá de cima. Fica 2. Que número multiplicado por 0 dá um número igual ou menor que 2? 0. 0 vezes 5, 0. 2 menos 0, 2. E aí eu já não tenho mais ninguém para puxar lá de cima. Então, eu vou ter que... Eu não tenho mais nenhuma maçã inteira para dividir. Eu tinha 2.002 maçãs para dividir por 5 pessoas. Dei 400 maçãs para cada uma dessas 5 pessoas. E agora eu vou ter que pegar essas duas que sobraram na minha mão e dividir, como a gente fez das outras vezes. Acrescento a vírgula aqui, boto um 0 aqui e faço a divisão de 20 por 5, que vai dar 4, porque 4 vezes 5, 20, e 20 menos 20, 0. Eu só queria que vocês entendessem bem em que momento eu boto a vírgula, em que momento eu boto o 0. Quando eu estou dividindo por 5 um número que eu puxei aqui de cima, eu posso usar esse recurso de multiplicar o 5 por 0, porque não é recurso, né? Eu estou dividindo aquele inteiro ali por 5. E por que que quando... Ai, já me perdi. Aí aqui ficou 0, que aí sobrou 2, né? E por que que quando sobra esse 2 aqui, eu não posso simplesmente pegar e multiplicar por 0 de novo? Ah, 0, aí fica 2 menos 0, aí porque vai dar 2 de novo, aí eu boto outro 0 aqui, e assim a gente vai para sempre. E porque eu não tenho mais inteiros aqui de cima para dividir, entendeu? Esse meu 2 aqui foi o que sobrou do que eu já tinha dividido. Então, eu havia dividido as 2.002 maçãs, eu já tinha dividido todas elas. Ó, o último que eu desci aqui é esse 2 aqui. E me sobrou essas duas. Então, eu não posso mais multiplicar o 5 por 0. Eu estou falando isso e é um pouco confuso de demonstrar, eu tenho essa dificuldade, mas é porque em algumas aulas particulares que eu dei, as pessoas têm essa confusão. Tá, mas se nesse 2 aqui eu pude multiplicar o 5 por 0, por que que nesse aqui eu não posso? Porque esse aqui eu tinha trazido ele aqui de cima. E aí eu dividi... E aí sobrou o 2, tá? Esse 2 eu não trouxe lá de cima. Quando eu trago ele lá de cima, eu posso, eu não só posso, como devo, né? Multiplicar o 5 pelo 0, e aí vou subtrair e vou ter o meu resto. Quando for o resto aqui, eu não posso continuar simplesmente ir multiplicando por 0, porque se eu multiplicar de novo por 0, para começo, eu já vou ter um número maior distribuído para cada uma das 5 pessoas do que eu tinha originalmente, então isso não tem lógica, tá? Quando é resto e eu não consigo mais baixar nada lá de cima, aí eu acrescento a minha vírgula, porque agora eu vou passar a tratar de decimais, né? E vou colocar o 0 aqui, porque agora eu não estou mais falando de maçãs inteiras. Eu peguei a minha maçã, dividi por 10, então eu tenho 20 décimas partes de uma maçã para dividir por 5. E aí eu vou dar 4 décimas partes de maçã para cada um desses meus 5 amigos.
e aí sim eu vou ter ficado sem nenhuma maçã, tá? Não sei se eu consegui me fazer clara, mas era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, pessoal. Espero muito mesmo que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, sugestões, comentários sobre esse vídeo, alguma dica que vocês possam me dar de como conduzir o vídeo ou como conduzir a explicação, deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal. Um beijão a todos e até o próximo vídeo.